Então, pessoal, esse vídeo agora vai ser mais generalizado. Esse outro vídeo que eu gravei era só para os clientes de gerenciamento e esse aqui é mais generalizado. Eu resolvi fazer esse vídeo por um motivo bem simples. Eu acompanho alguns canais no YouTube de Forex, de trader que faz análise e tudo mais. Por que eu acompanho? Porque eu gosto de ver outras visões. Eu gosto, às vezes a gente faz uma análise, mas a gente deixa escapar alguma coisa, uma bobeira qualquer que a gente deixa passar e tudo mais. E aí eu gosto de acompanhar os canais. Eu tenho uns 3 ou 4 que eu acompanho no YouTube. E o que me chamou a atenção semana passada foi que um trader aí bem conhecido, bem famoso, ele dá curso e faz gerenciamento também de contas e tudo mais, ele fez uma análise, ele faz análise só gráfica. Ele faz uma vez na semana no canal dele análise gráfica dos pares mais importantes e tudo mais, e ele faz no domingo análise para a semana inteira. E o que aconteceu é que ele viu, ele coloca no diário, e aí ele verificou essa linha aqui de tendência. Quando ele fez a análise, isso aqui onde é que a gente estava? Estava por aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco alguma coisa aqui para... Isso aqui não tinha acontecido ainda. Ele estava por aqui. E aí ele fez essa linha de tendência aqui e identificou que a tendência tinha mudado. A tendência do euro-dólar não era mais de queda por causa dessa linha de tendência. E aí eu estava vendida no euro-dólar e eu tinha certeza que isso não tinha nada a ver com tendência mudar. Para uma tendência mudar, principalmente num gráfico diário, né? Muita coisa precisa acontecer na parte fundamentalista. Porque isso aqui que a gente está vendo é o resumo da economia de 2 países. Que, na verdade, nesse caso aqui, não são 2 países, são vários, né? Porque é o euro e o dólar. É o euro contra o dólar. O euro são vários países contra a moeda americana. Para essa tendência aqui mudar, muita coisa tem que acontecer. Vai mudar em algum momento, vai fazer um pullback maior e tudo mais, mas para mudar mesmo, a economia do euro tem que começar a superar a economia do dólar. E não é isso que a gente está vivendo hoje, definitivamente. Então, quando eu vi ele fazendo essa linha aqui, e essa linha para ele foi o suficiente para ele dizer que agora era hora de comprar, que a tendência tinha mudado, eu fiquei com a orelha em pé. Porque falei, cara, não é possível, esse cara é tão conhecido e por causa de um topo maior, e você verifica aqui que por algumas vezes a gente tem topos maiores, né? No euro-dólar, são 2 moedas muito fortes, de vez em quando a gente tem um fundo maior, um fundo mais alto, ó. Isso não significa que a tendência mudou, definitivamente. E aí eu resolvi ficar com a orelha em pé. Na semana seguinte, subiu, logo depois aconteceu algumas notícias bem fortes. Aconteceu o Trump anunciando sanção na China, aconteceu do Jerome Powell anunciar um possível corte na taxa de juros, e isso aconteceu aqui. Então foram 3 dias violentamente de alta para o euro, né? De queda para o dólar. Chegou aqui, parou aqui, num lugar que já era esperado ele parar, e aí começou a descer de novo. Os ânimos se acalmaram, aquelas notícias todas, né, viraram pó, porque na verdade é só especulação, e aí o que aconteceu foi isso aqui. Ficou aqui, ó, paralisado, ficou alguns dias aqui no mesmo lugar, sem andar, e eu vendida. Eu não parei de vender, eu fui vendendo até aqui em cima. E aí voltou a cair, como eu esperava que caísse. E aí eu resolvi fazer esse vídeo. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Por causa do erro dele? Não, porque eu quero que as pessoas entendam que existem umas regrinhas básicas para operar o Forex. Muito simples.
você precisa entender de análise gráfica, que é muito fácil, né? Tem muito canal no YouTube ensinando a fazer. E você precisa de análise fundamentalista, que quase ninguém fala. Inclusive, esse canal desse rapaz que eu acompanho, ele não fala em análise fundamentalista. E aí, eu preciso que todo mundo saiba da importância da análise fundamentalista. O que faz o preço se mover são as notícias, são os dados econômicos dos países. É claro que a análise gráfica ajuda. Quando todo mundo vê um topo, eu e o mundo inteiro está vendo esse topo aqui, todo mundo vai vender, todo mundo vai começar a vender. Só que isso não é o suficiente para o preço cair. Para o preço cair, notícias precisam acontecer, né? Para subir também. Isso aqui subiu, não foi à toa. Foram dados econômicos, foram notícias, foram comentários que fez isso tudo aqui acontecer. E da mesma forma, desceu porque começaram a surgir dados econômicos favoráveis para o dólar e ruins, negativos para o euro. É por isso que sobe, é por isso que desce. Não é mágica, gente. Não é mágica. É assim que a gente tem que fazer. Hoje, eu acredito que 50% de importância a gente deve dar para análise gráfica e 50% para análise fundamentalista. No Forex, a gente não sobrevive sem uma ou sem a outra. A gente precisa fazer uma junção. A gente faz a análise gráfica primeiro, faz os nossos traços, identifica topo, identifica fundo, resistência, suporte, mas aí depois a gente vai fazer a análise fundamentalista para saber se aquilo ali realmente é viável, se o preço vai continuar nessa tendência, se existe algum motivo para te fazer acreditar que essa tendência vai mudar. Enfim, a análise fundamentalista é muito importante, tá? E aí eu até botei aqui, ó, eu já falei sobre esse site, ele é muito bom, ele faz análise fundamentalista de tudo que é par, eu gosto muito dele, são vários analistas fazendo análises de alguns pares, várias análises às vezes do mesmo par, isso é muito importante porque a gente vê várias visões diferentes, né? E eu tenho focado muito nesse site aqui para ler as análises e, é claro, né, acompanho o site de notícias, o investing.com, e é isso que a gente precisa entender, galera. Na semana seguinte, quando aconteceu isso aqui, acho que foi na sexta-feira. Aí ele foi fazer o vídeo no domingo, esse rapaz, ele fez o vídeo normal, só que o euro-dólar ele não incluiu no vídeo. Ele normalmente o euro-dólar é o primeiro par que ele analisa, e na semana seguinte ele não analisou o euro-dólar. E nessa semana agora também, eu verifiquei, no domingo agora ele também não analisou o euro-dólar. Ele analisou outros pares, menos o euro-dólar. Enfim, resolvi gravar esse vídeo porque muita gente assiste, eu tenho certeza que muita gente acaba tomando, né, esses vídeos de análise como dicas para fazer suas operações. Nesse caso, o que aconteceu é que quem comprou acabou se dando bem, porque logo no dia seguinte começaram a fazer, algumas notícias fizeram o preço subir muito, só que logo depois desceu, é claro. Eu não faço compra contra a tendência, muito menos contra o swap. Detesto operar contra swap. Eu não fiz operação aqui de compra. Confesso que passei algum sufoco. O movimento foi muito forte de subida. Eu fiquei meio tensa, fiquei meio chateada, mas eu fui fazendo compra. Eu fiz vendas, aliás. Fiz várias vendas aqui e o preço voltou. É óbvio, eu sabia que ia voltar. Não tem nada que justifique o dólar começar a desvalorizar sem parar em frente ao euro, principalmente por causa de algumas notícias econômicas. E eu sabia que ia voltar a descer, eu fiz vendas aqui. Demorou um pouquinho mais para eu começar a fazer lucro, mas o lucro chegou. E eu ganho na permanência também, então eu estava tranquila. Então é isso, gente. A dica aqui é de ouro, tá? Ninguém fala, eu vejo vários canais aí no YouTube, acompanho alguns canais no Facebook, algumas páginas no Facebook, ninguém fala sobre a importância da análise fundamentalista.
E é de suma importância a gente entender e estudar sobre isso antes de fazer uma análise. E, inclusive, eu estava falando com um cliente meu essa semana sobre a importância da análise. Ele falou que ele viu um vídeo meu que eu falava que eu operava só o euro-dólar. E por que eu opero o euro-dólar só? Eu expliquei para ele, porque para a gente operar um par de moedas, no meu caso, né, que eu dou tanta importância assim para a análise fundamentalista, a gente precisa focar e dá muito trabalho você analisar a análise fundamentalista de vários países. É muito complexo. Então eu foquei no euro-dólar, que no euro são vários países, o dólar é os Estados Unidos, né? E é muito país para eu analisar. Então eu resolvi ficar só no euro-dólar para poder focar e fazer uma análise mais completa. E por enquanto eu não vejo necessidade para mudar de par. É possível que no início do ano que vem eu mude de par por causa da corrida eleitoral lá, né, nos Estados Unidos. Ano que vem vai começar e no início do ano provavelmente vai ficar muito ruim para operar o euro-dólar. É possível que eu procure um outro par, mas a princípio não. A princípio eu foco no euro-dólar por causa disso, por causa da análise fundamentalista, que é trabalhosa, demanda tempo, paciência, né? A gente tem que buscar o máximo de notícia que a gente consegue sobre dados econômicos e movimentações políticas, né? Tudo isso é muito importante. E é isso. O meu objetivo nesse vídeo é mostrar para vocês a importância da análise fundamentalista. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente, comigo, com o Guilherme. O Guilherme vai colocar na descrição do vídeo o nosso grupo no WhatsApp, nosso e-mail. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para ajudar. Valeu, galera. Bom fim de semana.